Meninas e meninos, eu tô sabendo que também tem gente aí, os meninos estão assistindo, tô sabendo, hein? Então agora é Olá Pessoal. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo, ai meu Deus do céu, um vídeo sobre erotização infantil. Então, pessoal, o que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo com a infância nos dias atuais? Tá tudo tão misturado, tá tudo tão confuso, as crianças estão tendo uma noção tão deturpada da infância, da inocência mesmo da criança. Hoje em dia praticamente não existe mais inocência. As crianças já têm um grau de adultização, se é que essa palavra existe, mas, né, que a gente fica assustado muitas vezes, né? Eu tentei muito mesmo preservar a infância, a inocência dos meus filhos. Como vocês sabem, eu tenho um filho de 23 anos, um de 17 e uma menininha de 3. Eu conseguia muito mais tempo segurar essa coisa da infância no meu mais velho. Já foi diferente com o do meio. Eu já não consegui tanto tempo quanto eu consegui com o mais velho. E agora com a minha caçula, eu tento de todas as formas e eu faço o possível e o meu impossível para manter isso nela, porque isso é muito importante. As crianças hoje em dia estão queimando etapas e isso é muito triste. É assustador e é ruim para elas. Hoje em dia, na era do tudo pode, né? Criança pode ver isso, criança pode ver aquilo, criança pode estar no meio disso, criança pode estar no meio daquilo. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico, como, por exemplo, surgiu aquela situação aqui no Brasil, né? Que uma criança foi até um teatro com a mãe levou a criança e a criança tocou no homem nu. Era uma exposição de arte, né? Na minha opinião, isso não é arte. Então dividiu muitas pessoas ficaram divididas, é arte, não é arte, ela devia ter levado, ela não devia, o lugar que errou, porque não tinha classificação etária, pelo menos não estava escrito ali na frente. Mas precisa escrever? Né? Precisa? A gente não sabe que menor de 21 anos é menor de idade? Ele só é maior de idade após os 21 anos, né? É lógico que ninguém vai esperar 21 anos para poder fazer N coisas na vida, mas uma criança pequena, de menos de 10 anos, está fazendo o quê numa exposição de nu? Não tem o que fazer. O que a mãe da criança, o pai, ou quem cuida dessa criança, estou falando especificamente desse assunto, por ser um exemplo mesmo. A mãe ou quem cuida dessa criança, se ela quiser andar nua dentro de casa, mostrar foto para a filha dela nua, mostrar foto de sexo explícito, mostrar vídeo de sexo explícito, alguém pode impedir dentro da casa dela? Não pode. Não tem condição. A menos que ela seja denunciada para o conselho tutelar. Porque aí entra, eu não sei direito os termos, mas é proteção à criança mesmo, sabe? A criança é incapaz, se o pai e a mãe, ela é incapaz, né? Ela não tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim para ela. Se o pai e a mãe se o pai e a mãe acham legal alguma coisa que atrapalha essa criança, que fira de alguma forma essa criança, pode até não ser fisicamente, mas pode ser mentalmente, pode ser emocionalmente, então esse pai, essa mãe pode ser sim denunciado e o Estado tem o dever, sim, de tirar dessa criança, ou tirar a criança desse ambiente, ou tomar alguma providência, que eu também não entendo disso, mas essa é a minha opinião e eu tenho pouco conhecimento, mas tenho algum conhecimento porque a minha irmã é assistente social. Então, o Estado tem o dever sim de proteger a criança. As crianças sim devem ser protegidas, muitas vezes até dos pais. Que coisa estranha, né? Mas essa é a verdade.
E num outro caso, por exemplo, dessa menina cantora, a Melody, uma menina linda, linda, só tem 11 anos. Olha a figura dessa pessoa. Ela parece uma mulher de 20 e poucos anos. Ela se veste desse jeito, ela gesticula como se fosse uma mulher, ela sensualiza como se fosse uma mulher. Ela canta músicas que não são para uma criança. Ela não é nem adolescente, ela é criança. Se o pai ou a mãe dela, ou quem fica com ela, não consegue perceber, entender a destruição que ele está causando na vida dessa menina, cabe aos próximos, aos parentes, né, aos amigos, não sei, alguém que seja mais próximo, alertar. Eu sei que em muitos casos, não sei se nesse, pode ser que sim, pode ser que não quero entrar nesse mérito, mas em muitos casos envolve interesse financeiro, né, de que a pessoa exploda, que seja um grande sucesso para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, ok. Será que um pai e uma mãe não está preocupado em que se passa na cabeça do filho? Em que se passa no coraçãozinho desse filho? Com que ele está fazendo, com que eles estão destruindo na vida dessa pessoa? Uma coisa que não volta nunca mais. E uma época tão maravilhosa, uma época tão essencial, uma época primorosa da vida da gente, que é a infância. Todo mundo devia preservar a infância dos filhos. Isso devia ser obrigatório. E infelizmente a gente vê tanta coisa, mas eu vejo muita erotização infantil, muita adultização, não sei se essa palavra existe, infantil, muitas crianças vestindo roupas que não são adequadas para criança, tá? Dançando de forma que não é adequada para criança, se comportando de forma não adequada para criança, falando coisas que não são adequadas para criança. A criança apenas reproduz o que ela vê. Ela está num lugar, ela vê tudo que acontece à volta dela. A gente tem a impressão errada, completamente errada, que criança não entende nada. A criança entende sim. A criança pode não ter noção da proporção, mas ela entende. Ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor dela. Ela está absorvendo. A criança é igual uma esponja. E ela começa a fazer igual, porque aquilo é um espelho para ela. Aquilo é o exemplo que ela tem. Então, se ela tem um exemplo de uma mãe, por exemplo, estou dando o exemplo da mãe, que coloca um shortinho bem curtinho, aparecendo o bumbum todo, coloca um top aparecendo o seio todo e vai dançar rebolando até o chão, essa criança de 3, 4 anos vai fazer a mesma coisa. E o pior de tudo é que tem gente que aplaude. Ai, que coisa horrível, gente. Tem gente que aplaude. Aí vão falar, no meu tempo existia a boquinha da garrafa, né? Dançando até o chão igual Carla Pérez. Gente, não é porque um tempo teve uma coisa, que no outro tempo tem outra coisa, que no outro vai ter outra coisa que a gente vai permitir. Como minha avó dizia, não é porque sua amiga coloca a cabeça no trilho do trem que você vai pôr também, né? Essa é a situação. É muito triste ver a perda da infância. Banalmente. Às vezes acontecem coisas na vida da gente, como no meu caso foi. Eu já não era mais criança, eu já era adolescente. Eu tinha 15 anos quando eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Eu fui obrigada a crescer, a amadurecer e a virar uma adulta, do dia pra noite. Eu fui obrigada. As circunstâncias da vida causaram isso pra mim. Eu fui obrigada. É bem diferente de você ter um filho pequeno e você permitir que isso ocorra na vida do seu filho. Isso é triste, gente. É muito triste. A erotização infantil só faz cada vez mais esses loucos, esses malucos, esses doentes, esses perversos, cruéis, pedófilos ficarem cada vez mais atentos às nossas crianças. Eles são doentes, eles são malucos, sim, mas eles estão de olho. E a gente facilita. Não deveria ser como, por exemplo, a mulher sai na rua, a mulher sai com uma roupa decotada, e aí a mulher não pode sair com uma roupa decotada porque o homem
fica cantando, fica falando uma porção de besteira. Ok, vou falar, a mulher pode sair do jeito que ela quiser e o cara que não tem que mexer com ela. Eu não consigo compreender esses tipos de pensamento, tá? A gente pode sair com uma roupa decotada, sim, dentro da normalidade, dentro da decência, entendeu? Porque nós somos seres humanos e a roupa foi inventada, sei lá quanto tempo atrás. A gente não continuou Adão e Eva, não continuamos não. A gente vive em sociedade, a nossa sociedade exige que a gente vista roupa. Exige que a gente não ande pelado, que a gente não ande mostrando as partes sexuais, os genitais, por exemplo. Entende? E também o homem não tem o direito de mexer ou de não mexer com a mulher. Sim, o homem não tem o direito, mas a mulher também não tem o direito de estar colocando tudo pra fora. Eu, por exemplo, não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver nem quem tá certo nem quem não tá. Façam isso dentro das suas casas. Eu não quero estar na rua, estar andando na rua e que a minha filha veja uma mulher com o seio todo pra fora ou um homem com tudo pra fora. Não, eu não quero ver isso. E eu não quero que os meus filhos vejam. Cada um faça o que achar melhor dentro das suas casas. Mas voltando para o assunto da erotização infantil, isso é grave, isso é muito grave. E isso traz consequências terríveis para o futuro da criança. Vamos pensar mais nisso? Vamos ter mais consciência antes de colocar um filho no mundo? Vamos ter mais consciência depois que a gente colocar um filho no mundo? Será que isso é bom para o meu filho mesmo? Tem muita informação aí na própria internet, se você pesquisar o que certas coisas podem ocasionar na mente de uma criança que não tem maturidade para isso, para entender essa situação, e nem tem que ter mesmo. Vamos tentar ser mais, sabe, mais responsável, mais amoroso, mais carinhoso e ficar mais ligado nas coisas que são importantes para os nossos filhos, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Curte aí, compartilha, se inscreve, não esquece de apertar o botãozinho para se inscrever. Ativa o sininho para você receber sempre as novidades do canal. E um beijo, até o próximo vídeo.